Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel, tenho hoje 38 anos. E o que vou contar não é fácil de dividir com ninguém. É uma história que por muito tempo achei que era só impressão, ou até mesmo uma memória distorcida da infância. Mas os detalhes nunca me deixaram esquecer. Antes de começarmos, já deixo um pedido. Se alguma vez você sentiu que um objeto estava te observando, mesmo sendo só um brinquedo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse relato. Talvez a gente não esteja tão sozinho quanto parece. Toda vez que eu ia visitar minha avó, lá no interior de Minas, um detalhe sempre me deixava desconfortável. A casa dela era um daqueles casarões antigos, de pé direito alto, janelas de madeira pesada e um cheiro constante de café coado e naftalina. Tinha um certo charme envelhecido, sabe? Aquela sensação de lugar onde o tempo anda mais devagar, ou nem anda. A sala principal era simples, mas aconchegante. Sofá de couro envelhecido, estante de madeira com santos e porta-retratos e uma poltrona verde musgo no canto mais escuro do cômodo. Era ali que ela ficava. A boneca. Não era uma boneca bonita, nem simpática. Era daquelas feitas de pano grosso, o rosto costurado à mão, olhos pretos de botão afundados no tecido e uma expressão que parecia neutra demais. Ela usava um vestidinho florido, desbotado pelo tempo, e as mãos estavam sempre cruzadas no colo. O mais estranho era o ângulo da cabeça. Não estava reta nem caída. Ficava levemente virada para o corredor que levava aos quartos, quase como se estivesse esperando por alguém. Minha avó dizia que ganhou essa boneca na infância, de uma amiga da família que eu nunca conheci. Mas a boneca parecia mais velha do que ela. O tecido já tinha rachaduras, como couro seco, e mesmo depois de tantos anos, ela exalava um cheiro forte, misto de mofo e aquele típico odor de guarda-roupa antigo. Na época, eu devia ter uns 9, 10 anos. Sempre que passava perto da poltrona, sentia um calafrio, como se alguém estivesse me observando pelas costas. Tentei ignorar, claro. Criança imagina coisa, não é? Mas juro por tudo que é sagrado. Cada vez que eu passava pela sala, a cabeça da boneca parecia estar mais voltada para mim. No começo pensei que era paranoia, depois que minha avó talvez a movesse de lugar ao limpar. Mas ela sempre dizia que a boneca não deve ser tocada. Era assim que ela falava, como se não estivesse falando de um brinquedo, mas de algo com vida própria. Certa tarde perguntei direto: "Vó, por que essa boneca nunca sai daí?" Ela abaixou os olhos e demorou para responder. Depois disse apenas: "Porque é o lugar dela. E não se tira as coisas do lugar, senão elas se perdem." Achei estranha a resposta, mas não insisti. Minha avó sempre teve uns modos antigos de falar, umas crenças esquisitas. Dizia que certas coisas eram de respeito e que bonecas, em especial, guardavam energias. Desde essa conversa, comecei a notar mais. A poltrona nunca tinha marcas de uso, como se ninguém sentasse ali, mas o assento, por algum motivo, sempre estava ligeiramente afundado, como se o peso de alguém invisível ainda estivesse presente. Um dia, tomei coragem e tentei tocar na boneca. Só encostar. Mas quando minha mão chegou perto, ouvi um estalo seco vindo da madeira da poltrona. Um som baixo, mas firme. Dei um pulo para trás. A boneca estava igual, imóvel, mas o silêncio que se seguiu foi tão denso que me fez sair correndo da sala. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro daquele botão preto olhando para o vazio, levemente voltado para o corredor. E, talvez para mim, depois daquele dia, passei a evitar a sala. Sempre que ia visitar minha avó, dava um jeito de cortar caminho pela cozinha ou subir direto para o quarto de hóspedes, onde eu dormia. Só que naquela casa, os sons ecoavam de forma estranha.
Mesmo com portas fechadas, era possível ouvir os passos pesados da madeira rangendo, o pêndulo do relógio antigo da parede e, em algumas noites, algo mais. Eu nunca contei isso para ninguém, mas algumas vezes, já deitado com as luzes apagadas, escutava o que pareciam sussurros vindos do corredor, frases incompletas, palavras sem sentido, vozes abafadas, como se alguém murmurasse logo atrás da porta. Sempre olhava embaixo da cama, sempre checava o armário. Sempre dormia virado de costas para a parede, com o cobertor até a cabeça, rezando baixinho. Santa Maria, Mãe de Deus, livrai-me de todo o mal. Teve uma noite específica. Eu devia ter uns 12 anos. Acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. Não vi ninguém. A janela estava fechada, a cortina imóvel. Mas havia um cheiro forte no ar. Não era mofo. Era algo mais denso, mais adocicado e podre ao mesmo tempo, como flor morta deixada ao sol. Me levantei, meio grogue, e abri a porta devagar. A sala estava à meia luz, iluminada apenas pela lâmpada fraca do corredor. E lá estava ela, a boneca, sentada, inerte, mas com a cabeça completamente voltada para o meu quarto. Senti o sangue gelar. A respiração ficou presa na garganta. Eu não tinha coragem de piscar. Parecia que, se eu fechasse os olhos, ela ia se levantar. Voltei para o quarto como pude, tranquei a porta, empurrei a cômoda contra ela. Na manhã seguinte, falei com minha avó. Vó, você mexeu na boneca ontem? Ela parou de mexer o café por um segundo, depois sorriu fraco e disse: às vezes, ela só quer ver se você está bem, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquela frase ficou na minha cabeça por dias. Quem era ela para minha avó? Uma lembrança? Uma proteção? Uma presença? Minha mãe dizia que minha avó ficou um pouco diferente depois da morte do marido, que passou a conversar com fotos e deixar oferendas na varanda. Mas ninguém dava muita importância, afinal ela era idosa. E gente velha tem suas manias, não é? Mas para mim, aquilo era mais que mania. Era vigilância. Eu comecei a notar outros sinais. Os gatos da vizinha nunca entravam na sala. O rádio antigo da estante às vezes ligava sozinho, chiando uma frequência que lembrava vozes distantes. E minha avó, bom, ela às vezes falava sozinha, olhando para a poltrona, como se pedisse conselhos ou fizesse confissões. Foi nesse tempo que comecei a ter pesadelos frequentes, sempre com a mesma cena. Eu estava na casa da minha avó e a boneca aparecia em lugares diferentes. Na cadeira da cozinha, no topo da escada, sentada sobre meu peito, sempre com aquele rosto parado, olhos de botão, mas com vida por trás deles. Numa dessas noites, sonhei que a boneca falava, com uma voz baixa, arrastada, quase infantil, e dizia: agora você vê, só isso, mas o suficiente para me fazer acordar aos gritos. Minha avó veio correndo, me abraçou, me deu chá quente, disse para eu não temer, que ela nunca deixaria nada me fazer mal, mas ela não negou o que perguntei depois. Vó, ela fala? Minha avó respirou fundo e respondeu com a voz quase sumindo. Só se você escutar. Aquela resposta, só se você escutar, mudou tudo para mim. Passei a evitar a casa da minha avó. Meus pais achavam que era só rebeldia de adolescente, que eu estava na fase de preferir videogame e amigos. Ninguém imaginava o que realmente me fazia hesitar em voltar lá, aquela boneca, e o jeito que minha avó parecia tratá-la mais como pessoa do que como objeto. Demorei quase 2 anos para visitar novamente. Já tinha 14 anos quando retornei, numa semana de férias escolares. E só fui porque minha avó sofreu uma queda e minha mãe quis acompanhá-la por uns dias. Eu fui junto, meio contrariado, meio por obrigação. A casa estava igual. O mesmo cheiro, os mesmos rangidos, o mesmo ar imóvel, como se o tempo ali não passasse.
mas algo estava diferente. No primeiro dia, enquanto minha mãe ajudava minha avó no quarto, fui até a sala. A poltrona verde estava lá, a estante, o sofá, tudo igual. Mas a boneca não estava no lugar. Fiquei parado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Era como se uma peça do cenário tivesse sido arrancada, e o vazio daquele canto me causava mais desconforto do que a presença da própria boneca. Chamei minha mãe. Mãe, a boneca sumiu, ela nem entendeu. Que boneca? A da vovó, a da poltrona. Minha mãe deu de ombros. Ah, deve estar guardada. Vai ver, sua avó cansou de olhar para ela. Mas quando perguntei à minha avó, ela franziu a testa como se fosse um insulto. Ela não some, nunca saiu do lugar. Mas não tá lá, vó. Ela se levantou com dificuldade e foi até a sala. Olhou o canto e, pela primeira vez, vi um traço de medo no rosto dela. Um medo antigo, enraizado, que ela tentou esconder com um sorriso. Deve ter sido o vento, murmurou. Só que nenhuma janela estava aberta. Passamos a tarde procurando pela casa. Vasculhamos armários, debaixo de cama, até a despensa. Nada. A boneca tinha sumido como fumaça. Naquela noite, minha mãe dormiu no quarto de hóspedes comigo. E a porta ficou trancada. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho sutil, como pano sendo arrastado no chão. Não gritei, não me mexi. Só virei devagar o rosto para o lado da janela. E ali, no chão do quarto, do lado oposto à cama, estava ela, sentada, sozinha, de frente para mim. O botão do olho esquerdo parecia pendurado por um fio, o vestido florido agora rasgado na lateral, e os braços abertos, como se quisesse um abraço. Fechei os olhos e rezei. Rezei como nunca tinha rezado. Santa Maria, São Judas Tadeu, Virgem de Guadalupe, protegei-me. Senti o colchão tremer, um estalo no piso de madeira, um rangido que vinha do nada. Mas quando abri os olhos de novo, ela não estava mais lá. Na manhã seguinte, não falei nada. E também não achei mais a boneca. Nenhum sinal, nenhum pano, nenhuma marca no chão. Minha avó, no café da manhã, me olhou por longos segundos. Depois disse apenas: ela às vezes se perde, mas volta, sempre volta. Depois daquele reencontro no quarto, eu nunca mais consegui pisar naquela casa com tranquilidade. As visitas ficaram raras. Eu evitava. Sempre tinha uma desculpa. Provas, trabalho, cansaço. Qualquer coisa para não precisar voltar. Mas o tempo passa. A gente cresce, tenta esquecer, racionaliza. Atribuí minhas lembranças ao medo infantil, ao poder da sugestão. Nunca mais ouvi falar da boneca. Nunca mais perguntei. Foi só muitos anos depois, já com meus 30 e poucos, que voltei à casa da minha avó. Desta vez porque ela estava muito doente. O clima era pesado. A casa parecia ainda mais silenciosa do que eu lembrava. Como se ela soubesse que aquele seria o fim. Na última vez em que a vi com lucidez, ela me chamou sozinha no quarto. Estava fraca, mas a voz ainda firme. Gabriel, você lembra da boneca, não lembra? Fiquei imóvel, engoli seco e apenas balancei a cabeça. Ela nunca quis te fazer mal. Só queria não ser esquecida. O que ela era, vó? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Minha avó desviou o olhar e sussurrou: um presente que não se podia devolver. Ela morreu 3 dias depois. Tranquila, segundo minha mãe. Mas algo dentro de mim sabia que ela levou segredos que nunca quis revelar. E mesmo assim, deixou algo para trás. Durante o velório não entrei na sala. Não conseguia. Senti a presença, o canto vazio, a poltrona ainda lá. Mas não ousei olhar. Só fui embora, levando comigo o peso do silêncio. Meses depois, a casa foi esvaziada. Minha mãe doou móveis, vendeu o terreno, e eu achei que tudo tinha acabado. Mas uma parte daquela história só começaria. E ela estava prestes a voltar, com olhos de botão,
costuras abertas e um olhar fixo esperando por mim. A boneca da minha avó nunca saiu totalmente da minha vida. Mesmo quando tentei enterrar as lembranças, elas voltavam, às vezes em sonhos, outras vezes como pequenos detalhes que reapareciam do nada. E nessa parte da história, um detalhe mudou tudo. A sombra que ela não projetava. Anos haviam se passado desde a morte da minha avó. A casa dela ficou um tempo vazia, até que, por insistência da minha mãe, fomos lá juntos para decidir o que fazer com os últimos objetos. Eu já era adulto, vivia sozinho e me convenci de que podia lidar com isso. Era só uma casa velha e eu era racional agora, ou era o que eu achava. O clima estava seco naquele fim de tarde. Céu limpo, sem nuvens, o tipo de dia em que o sol entra pela janela e pinta a casa com tons dourados. Entrei pela porta da frente e aquele cheiro familiar me acertou como uma bofetada. Naftalina, madeira velha e café envelhecido nas paredes. Era como entrar num santuário do tempo. A sala estava exatamente como eu lembrava. Tudo no lugar, quase intacto. O sofá antigo, a estante com os santos e a poltrona verde musgo. Ela estava lá de novo, e sobre ela, a boneca. Meu corpo travou por um instante. Era impossível. Eu tinha certeza de que minha mãe havia se desfeito de tudo, que aquela boneca tinha sumido junto com os móveis antigos. Mas lá estava ela, sentada como sempre. Mãos no colo, cabeça levemente virada para o corredor, olhos de botão fixos no nada. Fiquei observando de longe. O pôr do sol batia em cheio pela janela lateral, projetando sombras longas no chão da sala. A luz dourada deixava tudo com um ar poético, quase bonito. Mas foi aí que eu percebi. A poltrona projetava uma sombra comprida, escura, bem definida no piso de madeira. O abajur ao lado tinha sua própria silhueta. Meu corpo, ao me mover, também deixava uma mancha escura se deslocando no chão. Mas a boneca não projetava nada, nenhuma sombra, nenhuma marca. Era como se a luz passasse direto por ela. Me aproximei devagar, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez o tecido dela absorvesse a luz? Talvez estivesse mal posicionada, mas não fazia sentido. O braço dela ficava diretamente exposto ao sol, e mesmo assim era como se não existisse para a luz. Tentei tocar nela, só para ver, só para ter certeza de que estava ali. Quando minha mão se aproximou, o ar ao redor pareceu ficar mais frio. Os pelos do meu braço se arrepiaram, senti um formigamento no peito, mas ainda assim encostei. Era real. O pano estava lá, gasto, seco, mas sólido. Afastei a mão. E pela primeira vez me perguntei, se ela está aqui, quem trouxe de volta? Minha mãe não sabia. Disse que nunca viu essa boneca desde o dia do enterro, que achava que tinha sido descartada com os outros objetos. Mas ali estava ela, sentada, sem sombra, como se nunca tivesse saído. Fiquei mais de 1 hora parado naquela sala. Não conseguia me afastar da boneca, mas também não me aproximava mais. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós dois, feita de lembranças e medo acumulado. A luz do sol foi mudando aos poucos, as sombras se alongando, girando com o tempo, tudo menos ela. Ela continuava ali, e continuava sem sombra. Decidi fazer um teste. Peguei um espelho antigo que estava pendurado na parede do corredor e o levei até a sala. A ideia era simples, projetar luz com o reflexo diretamente sobre a boneca, como uma lanterna improvisada. Queria ver se mesmo com outro ângulo ela ainda escapava da física. E escapava. O facho de luz batia direto no rosto de pano, iluminava o botão do olho esquerdo que parecia pendurado por um fio. Mas atrás dela, nada, nem uma linha tênue. Como se a luz simplesmente sumisse ao tocar o tecido. Pior, olhando através do espelho,
tive uma sensação ainda mais inquietante. A cabeça da boneca, antes levemente inclinada para o corredor, agora parecia voltada para mim. Não era um movimento brusco, nada teatral. Era sutil, quase imperceptível, mas a diferença estava lá. Aquilo me gelou por dentro. Soltei o espelho. Ele caiu no chão, rachou em 3 pedaços desiguais. Na hora, nem me importei com o susto. Só saí da sala e fui direto até a cozinha, onde minha mãe separava algumas caixas com lembranças antigas da minha avó. Mãe, quem colocou a boneca de volta na poltrona? Ela levantou os olhos das caixas, confusa. Que boneca, Gabriel? A da vovó. Aquela. A de pano. Meu filho, essa boneca foi queimada. Eu mesma pedi para o Zé do caminhão queimar com os restos do barracão. Ele me disse que pegou fogo fácil. Não pegou, ela tá lá, agora, na poltrona. Minha mãe empalideceu. Ficou alguns segundos parada. Depois disse algo que me deixou ainda mais desconcertado. Você jura que não trouxe ela com você? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por que eu faria isso? Porque você era o único que se importava, que perguntava, que olhava para ela como se fosse mais do que pano velho. Aquilo me confundiu. Eu a temia, não me importava, ou pelo menos achava que era isso. Voltei à sala, decidido a encarar aquilo de frente. Mas havia algo diferente. O sol tinha baixado mais, a luz já não entrava com tanta força, e mesmo assim, todo o ambiente parecia mais escuro, como se uma sombra invisível, a dela talvez, tivesse se espalhado pela sala. A boneca continuava lá, intocada, mas seus olhos agora pareciam apontar para a janela. Segui seu olhar. Não havia nada. Apenas o quintal abandonado, o velho tanque de lavar e o pé de jabuticaba. Mas por uma fração de segundo, juro que vi uma figura passando atrás da árvore, baixa, de vestido florido, lenta, como uma criança andando descalça. Pisquei. Sumiu. Voltei os olhos para a boneca. Agora ela olhava diretamente para mim e sorria. Eu não gritei, não corri. Mas dentro do meu peito, o coração parecia um tambor em desespero. O sorriso da boneca não era costurado, não era de pano. Era uma leve curva no tecido do rosto, esticado como se alguém puxasse por dentro. Me aproximei devagar, com passos que mais pareciam flutuar. O chão rangeu sob meus pés, mas ela, nada, imóvel e viva. A cabeça dela agora estava completamente voltada para mim. Não havia mais dúvida. E ainda assim, a luz da janela batia direto sobre ela. E não projetava sombra alguma, nem mesmo uma mancha, um traço. Era como se ela absorvesse toda a luz. Passei a mão no meu rosto, suado. O ar da sala estava pesado, como se algo não visível ocupasse o espaço ao nosso redor. Havia um cheiro de tecido queimado no ar e minha visão começou a oscilar, como quando a gente está prestes a desmaiar. Mas me forcei a ficar ali. Precisava entender. Fui até o canto da estante onde havia um velho porta-retrato de madeira. Tinha uma foto antiga, desbotada, de minha avó com um grupo de crianças. Algumas delas não reconheci, mas uma delas tinha nas mãos uma boneca, a mesma. Mostrei a foto para minha mãe. Ela olhou em silêncio, depois disse: "Essa aí é a Teresa, a prima da sua avó. Morreu ainda menina, afogada num poço atrás da casa da madrinha. E a boneca? Foi enterrada com ela, é o que dizem." Um arrepio me percorreu a espinha. Enterrada. E mesmo assim ela estava aqui, na nossa sala. Você acha que a vovó sabia disso? Eu tenho certeza. Só nunca quis contar. Voltei à sala já com a mente girando.
Comecei a reparar em outros detalhes. A almofada da poltrona afundada como sempre, mas agora com um vinco, como se dedos invisíveis a pressionassem. O pano da boneca levemente rasgado, com uma costura irregular na lateral do pescoço, como uma cicatriz mal fechada. E os olhos, um botão faltava metade, revelando um buraco escuro por onde parecia sair algo mais profundo do que o vazio. Decidi então fazer algo impensado. Peguei meu celular e apontei a câmera para ela. Queria tirar uma foto. Queria registrar aquela impossibilidade. O visor acendeu, foquei na boneca. Mas o que apareceu ali não era ela. Era uma silhueta, pequena, de pé, do lado da poltrona. Uma menina, vestido florido, cabelo escorrido, rosto sem traços. Só um vazio liso, como se fosse coberto por pano. Apontei o celular para o outro lado. Nada. Para o chão, o mesmo. Mas voltando à boneca, lá estava ela, a menina, imóvel, como um espectro congelado. Desliguei a câmera. Olhei de novo para a boneca. Ela continuava lá, mas agora inclinada para frente, como se tentasse se levantar. Dei 2 passos para trás, e foi nesse momento que algo aconteceu. Pela primeira vez, desde que entrei, a boneca fez um som, não um grito, nem um choro, mas um leve rangido, como madeira seca se movendo devagar. O som de uma poltrona sendo ocupada. Mas eu não me mexi, e ninguém mais estava ali. Ou estava. Fiquei parado, um passo atrás da linha imaginária que marcava a entrada da sala. O som do rangido ainda ecoava, longo, como se o tempo tivesse se esticado junto com aquele ruído. Era o mesmo som que ouvíamos quando crianças, quando alguém se sentava ou se levantava da poltrona da vovó. Mas agora não havia ninguém além de mim. A boneca permanecia ali, imóvel, mas algo nela parecia alterado. Os braços, antes cruzados no colo, agora estavam abertos. Os dedos de pano, costurados grosseiramente, apontavam ligeiramente para baixo. Era uma mudança quase imperceptível. Quase, o suficiente para me fazer sentir como se aquilo estivesse me convidando. Minha mãe apareceu atrás de mim, com uma caixa nas mãos. "Você tá bem?" Ela perguntou com o rosto pálido. "Mãe, olha de novo, ela tá diferente." "Ela?" "A boneca." Ela olhou, longamente, e pela primeira vez notei que seus olhos se encheram de lágrimas. "Não era para ela estar aqui, Gabriel. Eu vi quando queimaram. Eu vi as chamas." O silêncio entre nós foi cortado por outro som. O clique suave do abajur se apagando sozinho. A sala mergulhou numa penumbra, e nesse momento não havia luz direta do sol, nem lâmpada, nem reflexo, e ainda assim tudo no ambiente projetava sombra, menos ela. Era como se a ausência de sombra fosse, na verdade, uma presença. Algo que a rodeava, a protegia, a destacava do mundo. Minha mãe sussurrou com a voz trêmula. "A sua avó fazia orações aqui todas as noites. Sempre nunca deixava de rezar, mesmo depois que ficou fraca. Por quê? Porque ela sabia que algo havia sido trazido. Não por ela, mas pela criança que teve a boneca primeiro, a tal da Teresa." E o que era isso? Minha mãe hesitou. Depois disse: "Tem coisas que não são pra gente entender, só respeitar." Mas naquele instante, não queria respeito, queria respostas. Fui até o corredor, peguei a caixa com objetos antigos da minha avó e comecei a revirar. Lá encontrei um caderninho de couro com folhas amareladas escritas à mão. Eram orações, orações que eu nunca tinha ouvido antes, pedidos para contenção de espírito preso à matéria, súplicas à Virgem para manter o olhar da boneca dormindo. Lá estava escrito numa letra tremida: "Ela só acorda se esquecida, e quando acorda procura lar, procura corpo, procura voz." Nesse momento, a poltrona rangeu outra vez.
e o botão do olho da boneca caiu no chão com um som seco, redondo. Eu me abaixei, peguei o botão. Era pesado, mais do que parecia, quente ao toque. Quando olhei através do furo, juro por Deus, juro pela alma da minha avó, vi uma silhueta se movendo dentro da sala. Pequena, sem luz, sem forma. Soltei o botão. Ele rolou até parar exatamente debaixo da poltrona, e lá ficou, como se fosse parte dela. Minha mãe me puxou pelo braço. Vamos embora, agora. Não discutimos. Saímos e trancamos a casa. No carro, ninguém falou nada por longos minutos. Até que, já na estrada, minha mãe sussurrou: não olhe para o banco de trás. O suor escorreu pelas minhas costas. E mesmo sem olhar eu sabia que ela estava ali. A boneca, ou o que sobrou dela, sem sombra. Mesmo depois da morte da minha avó. Mesmo depois de termos trancado a casa, doado tudo, deixado o passado para trás. Ela voltou. Era uma noite comum, sem nada de especial. Eu tinha me mudado para um apartamento pequeno em Belo Horizonte, tentando manter a vida simples. Trabalhava como técnico de informática e levava uma rotina tranquila. Os pesadelos haviam cessado há algum tempo. Eu até pensava que estava finalmente livre daquele terror infantil. Mas o medo, ele não desaparece, só se esconde. Tudo começou com um som. Aquele som. O ranger de madeira seca, como o de uma cadeira sendo ocupada, exatamente às 2h43 da manhã. Preciso nesse horário. Acordei suado, coração acelerado, e por um momento achei que fosse apenas mais um sonho. Mas na noite seguinte, o mesmo som, no mesmo horário. Levantei, fui até a sala, nenhuma luz acesa. O relógio do micro-ondas marcava 2h43 em ponto, e ali, no centro do silêncio, o eco do ranger parecia ainda vibrar pelas paredes. Voltei ao quarto com a garganta seca, mas foi só quando acendi o abajur da escrivaninha que eu vi. Ela estava lá, a boneca, sentada na minha cadeira de trabalho, virada diretamente para a minha cama, com os braços no colo e o rosto costurado novamente. Fiquei paralisado, não gritei, não chorei. Só fiquei ali, tentando entender o impossível. Não havia como ela estar ali. Eu nunca trouxe nada da casa da minha avó. Nunca. E mesmo que alguém estivesse tentando pregar uma peça, quem teria acesso àquela boneca? E por quê? Me aproximei, hesitante, como quem se aproxima de um animal prestes a atacar. A luz do abajur iluminava diretamente seu rosto de pano. E ali, no centro da barriga, vi algo novo. Uma costura. Feita com linha vermelha, como se alguém tivesse aberto a boneca e depois fechado às pressas. Era um ponto mal feito, com o pano ainda enrugado. Parte do enchimento escapava entre os fios. E o mais estranho, a linha parecia molhada. Toquei com a ponta do dedo. Era quente e pulsava levemente, como se houvesse algo vivo ali dentro. Recuo, minha cabeça gira. O som do meu próprio coração era ensurdecedor. Tentei racionalizar. Talvez esteja alucinando. Talvez tenha sonhado e levantado no meio do sonho, mas tudo ali era real demais. O cheiro do pano, o calor da linha, o ranger da cadeira ainda ecoando. E então me dei conta de algo mais. No chão, sob a cadeira, havia pequenas marcas, como pegadas, não de sapatos, não de pés, mas de algo costurado, como se patas de pano tivessem caminhado até ali. Me afastei, sentei na cama, e só consegui fazer uma coisa: rezar. Com a voz trêmula, fechei os olhos e sussurrei: Virgem de Guadalupe, cubra este lar com tua luz. Proteja-me do que veio sem ser chamado. Não houve resposta. Nenhum milagre. A boneca continuava lá, mas o som parou. O ar ficou imóvel. E eu não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, a boneca ainda estava lá, sentada, inerte,
Mas algo parecia diferente. Os olhos de Botão pareciam ter voltado ao lugar, ambos intactos. A costura na barriga, no entanto, parecia mais apertada, como se alguém tivesse reforçado os pontos durante a noite. Mas eu morava sozinho. Passei o dia como um zumbi, tentando manter a normalidade. Atendi clientes, consertei um notebook, respondi e-mails, mas tudo com um nó no estômago. Cada vez que eu pensava em chegar em casa, sentia o suor escorrer pelas costas. E mesmo sem coragem de contar para alguém, percebi que não ia conseguir enfrentar aquilo sozinho. Então liguei para a Dona Lourdes, uma senhora que minha avó frequentava há anos. Curandeira, rezadeira, parteira e, segundo minha avó, alguém que sabe quando o mundo visível se rompe. Ela atendeu com a voz baixa, como quem já sabia por que eu estava ligando. Você viu, né? Ela disse antes mesmo de eu explicar. Como a senhora sabe? Porque sua avó me avisou. Antes de partir, disse que a boneca podia te achar e que se isso acontecesse, era para eu preparar um óleo, uma oração e o nome do verdadeiro dono dela. Dono? É, aquele que costurou a alma dentro. Fiquei mudo. Aquilo não fazia sentido. Era como se estivéssemos falando de possessão? Objeto amaldiçoado? Dona Lourdes marcou de ir até meu apartamento naquela noite e pediu que eu não movesse a boneca. Deixa ela onde está. Se mexer, ela pode não aceitar. Esperei a noite cair como quem aguarda o fim. Às 20h em ponto, ela chegou. Trazia uma bolsa de couro cheia de ervas, frascos e um rosário de madeira escura. Ao entrar, estremeceu levemente. Ela está aqui, forte. Fomos a boneca continuava na escrivaninha, mas agora estava virada para a porta, como se soubesse que alguém vinha. Dona Lourdes se aproximou devagar, começou a rezar em voz baixa. Salve, rainha, Ave Maria, algumas palavras em espanhol antigo que eu não entendi. Depois tirou um frasco e derramou algumas gotas de óleo sobre a cabeça da boneca. O cheiro de alecrim e arruda se espalhou pelo ambiente. Mas, no lugar de paz, o ar ficou mais pesado. E a costura vermelha começou a absorver o óleo com rapidez, como se o pano tivesse sede. Tem algo preso aqui dentro, ela disse, e não é só memória, é alma. Como assim? Tua avó tentou conter. Rezava todo dia, mantinha ela sob vigília. Mas quando ela partiu, a boneca ficou solta, procurando o quê? Lar, corpo, boca para falar. Nesse momento, um estalo forte vindo da cadeira quebrou o silêncio. A boneca se inclinou levemente para frente. E Dona Lourdes, sem hesitar, começou a rezar em voz alta. Eu recuei encostado na parede, mãos suando, as pernas tremendo. Ela então abriu a bolsa e tirou um pequeno amuleto de prata com uma imagem da Virgem de Guadalupe envolto em tecido branco. Colocou no colo da boneca e disse: se ela aceitar, vai dormir. Se rejeitar, você tem que correr. Ficamos em silêncio por minutos. O tecido da boneca pareceu se retrair. A costura da barriga emitiu um som, como se algo estalasse por dentro. Mas depois, o quarto inteiro ficou quieto e a boneca caiu de lado, como se tivesse finalmente desmaiado. Dona Lourdes olhou para mim com um cansaço que não era físico. Ela não se foi, mas está dormindo. E quanto tempo isso dura? Ela me encarou, até ela querer acordar de novo. Depois daquela noite, fiz o que qualquer pessoa sã teria feito. Tranquei a boneca dentro de uma caixa de madeira, enrolei com tecido sagrado, coloquei sal grosso nos cantos e deixei tudo dentro de um armário. Dona Lourdes me deu instruções claras. Não a destrua, não a queime, não tente enganar, apenas mantenha-a em repouso. Mas como você faz isso? Quando algo ali dentro parece estar apenas esperando. A rotina voltou devagar. Os dias passaram, mas as noites continuaram marcadas.
Toda madrugada, às 2h43 em ponto, eu acordava. Mesmo sem alarme, mesmo com o celular desligado. Era como se meu corpo sentisse. Às vezes, eu ouvia o som do tecido se mexendo na caixa. Outras, um leve arranhar, como se unhas pequenas de pano tocassem a tampa, mas nunca abri. Até que uma noite, ao acordar mais uma vez no mesmo horário maldito, encontrei a tampa da caixa aberta, o tecido sagrado jogado no chão e a boneca sentada ao lado da cama. Desta vez, não estava mais só observando. Sua cabeça estava erguida, os olhos fixos nos meus, a costura da barriga aberta, como se algo tivesse saído. E o som não era mais o ranger da cadeira, era um choro, baixo, contínuo. Um som infantil vindo de dentro dela, um lamento surdo que se espalhava como fumaça pelo quarto. Levantei num salto, recuei até o canto, e mesmo assim não gritei. Algo me impedia, talvez fosse medo, ou talvez respeito. A boneca então caiu para frente, sem movimentos dramáticos, apenas desabou, e junto com ela, o quarto inteiro pareceu respirar aliviado. No chão havia um objeto pequeno, um pedaço de pano enrolado, manchado de algo escuro. Quando toquei, senti calor. Ao abrir, vi que era um pedaço de vestido infantil, antigo, costurado com o nome Teresa na barra, o mesmo nome da prima da minha avó. Foi então que entendi. A alma não estava mais na boneca. Ela havia se transferido, ou sido libertada, ou pior, estava solta. Chamei Dona Lourdes no dia seguinte. Ela chegou séria, cansada. Você viu, né? Vi. E agora? Ela respirou fundo. Depois disse: agora ela te escolheu. Fiquei sem entender. Escolheu para quê? Para lembrar, para manter viva, para carregar. Carregar o quê? A presença dela, o laço que sua avó criou. A boneca era só a morada. Agora é você. Aquela noite selou algo em mim. Uma marca invisível, como se a presença que antes habitava a boneca tivesse deixado um fragmento dentro da minha pele, da minha memória, do meu tempo. Desde então, nunca mais fui o mesmo. E o mundo ao meu redor também não. Começaram pequenos sinais. Relógios parando exatamente às 2h43. Espelhos embaçados com sonhos que não eram figura infantil, onde eu andava por corredores escuros e ouvia uma voz sussurrando o meu nome. Não a voz da minha avó, nem de uma criança. Era algo entre os dois. Um som que não deveria existir. Eu tentei esquecer. Tentei ignorar. Mas é como Dona Lourdes disse, fui escolhido. E a escolha não é um prêmio. É uma responsabilidade silenciosa. Um peso, um fardo sem forma. A boneca não voltou a aparecer, mas o espaço dela ficou, e esse espaço vive dentro de mim. Como um canto vazio em casa antiga, onde a luz não entra. Um lugar onde a sombra de algo que não existe permanece firme. Falei novamente com Dona Lourdes meses depois. Ela estava mais fraca, mas ainda lúcida. Me recebeu com olhos tristes e um chá de boldo. Você sente, né? Ela disse. Sinto. E ela fala com você? Não em palavras, mas sim, de algum jeito, fala. É assim mesmo. Ela não precisa mais da boneca. O pano era prisão. Agora ela é lembrança. E lembrança é mais forte que matéria. E que eu faço com isso, Lourdes? Você conta, não para assustar, mas para preservar. Sua avó conteve essa presença por quase 70 anos. Agora é sua vez. Conter como? Rezando, falando com ela, deixando que exista sem tomar tudo. Ela não quer ferir, só quer ser ouvida. Desde então, todas as noites, às 2h43, eu me sento na beira da cama, acendo uma vela e falo com ela. Às vezes, conto como foi meu dia. Às vezes, apenas fico em silêncio. Mas mantenho o ritual. Porque sei, se eu esquecer, ela pode voltar. Talvez em outra forma, em outro objeto,
em outra criança, e por isso estou aqui, contando essa história, porque às vezes o que chamamos de terror é só algo esquecido tentando ser lembrado, mas ainda hoje, quando apago a luz, ouço a cadeira ranger, e mesmo sem vê-la, sei que ela está ali, esperando. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Ouvir essa história já é, por si só, um ato de coragem. E se, em algum momento, você também teve a sensação de que algo te observava, algo que não deveria estar ali, algo sem sombra, algo com olhos de botão, então, talvez, você também tenha sido escolhido para lembrar. Se você já passou por algo parecido, se alguma lembrança da infância ainda te assombra, ou se você tem uma história que nunca teve coragem de contar, deixe nos comentários, compartilhe com a gente. Aqui você faz parte dessa comunidade invisível. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos como esse. Boa noite e, por favor, não se esqueçam de apagar a luz com delicadeza esta noite.